Imagina os mercados financeiros como um tabuleiro de xadrez gigante, sabe? E cada peça se move por uma força que a gente não vê. Exatamente. Hoje o que a gente tem aqui na mão é como se fosse o diário de um único dia nesse jogo. Quinta-feira, 4 de dezembro de 2025. Uma foto de alta resolução de tudo de São Paulo a Tóquio. E a nossa fonte é exatamente isso. É um relatório de inteligência de mercado, bem denso, que mostra não só o que está acontecendo, mas o porquê. É um mapa mental dos grandes investidores, né? Isso. E a nossa missão aqui é tentar decodificar essa confusão toda. E o ponto de partida, pra ser sincera, é um paradoxo que não parece fazer sentido nenhum. Ah, sim. A ideia de que notícias ruins para a economia estão sendo comemoradas com champanhe pelos investidores. Ok, vamos ter que descompactar isso com calma. Pode parecer estranho, mas essa é a regra número 1 do jogo hoje. É a chave para entender todo o resto. Então, vamos direto ao ponto. A Bolsa Brasileira batendo recorde, um clima de otimismo, mas a razão para isso é que a economia americana está dando sinais de fraqueza. Como assim? Notícia ruim não deveria ser ruim para todo mundo? Para a economia real, a da rua, sim. A médio prazo não é bom. Mas para o mercado financeiro, hoje, a lógica é outra. O mercado tem um mantra. Que é? Más notícias são boas notícias. Certo, mas o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, quando sai um dado de emprego mais fraco nos Estados Unidos, por exemplo, o mercado não pensa, nossa, que pena, menos gente trabalhando. Ele pensa outra coisa. Ele pensa, ótimo. Ótimo porque o Federal Reserve, o Banco Central americano, agora tem a desculpa perfeita para cortar a taxa de juros. Ah, entendi. O foco não é na saúde da economia, é na reação do Banco Central. Juros mais baixos significam dinheiro mais barato, certo? Dinheiro mais barato e mais abundante circulando pelo mundo. Exato. É como se o Fed abrisse uma torneira de dinheiro. Ou pelo menos prometesse abrir. E esse dinheiro todo precisa ir para algum lugar para render. Precisa. Ele não vai ficar parado em investimento seguro que para pouco. Ele vai buscar risco, vai buscar retorno. Ok, então o primeiro efeito que a gente vê disso é na nossa bolsa, no Ibovespa, que está subindo sem parar. Precisamente. O Ibovespa renovando máximas históricas, já operando acima dos 161 mil pontos, o capital estrangeiro olha para o Brasil e pensa, opa, aqui tem oportunidade. Mas não é só aqui. O segundo efeito é global. O dinheiro foge do dólar. E isso explica por que o relatório mostra o dólar enfraquecendo no mundo todo, né? O tal do índice DXY, no menor nível em 5 semanas. Isso mesmo. Se os juros nos Estados Unidos vão cair, não faz mais tanto sentido ficar parado em dólar. E o terceiro efeito, que é fascinante, é em ativos com oferta limitada. Ativos que não dá para imprimir do nada? Exato. Como o Bitcoin. Como o Bitcoin. Ele se beneficia diretamente dessa expectativa de mais dinheiro no sistema. É visto como uma proteção, um porto seguro digital. Então é pura psicologia, né? Baseada na aposta de dinheiro fácil no futuro. É quase como se a economia real das pessoas tivesse se desconectado do mercado financeiro, que só olha para o Banco Central. É a definição perfeita. Essa desconexão define o jogo hoje. O mercado não está negociando o fato, está negociando a expectativa. Com essa ideia maluca na cabeça de que o ruim é bom, vamos dar uma olhada em como isso está acontecendo pelo mundo. Na Ásia, o relatório mostra um cabo de guerra, quase 2 mundos diferentes. É a melhor definição. De um lado você tem o Japão, o grande protagonista da madrugada. O índice Nikkei teve uma alta fortíssima, de mais de 2%. E isso é curioso, né? Muito curioso, porque vai contra a lógica tradicional. Qual lógica? A de que uma moeda forte, o iene, é ruim para a bolsa de lá, porque o Japão exporta muito e os produtos ficam mais caros. Mas o que a gente viu foi o iene forte e a bolsa subindo junto. E por que essa quebra de padrão? Que explica isso? O relatório aponta 2 razões mais profundas. A primeira é que o investidor estrangeiro finalmente parece estar acreditando nas reformas de governança das empresas japonesas, sabe? Que elas vão dar mais retorno. Isso. E a segunda é que, com a China cada vez mais imprevisível, o Japão está sendo visto como um porto seguro na Ásia. Estável, com tecnologia de ponta. Então o dinheiro está indo para o Japão por fundamentos, não só por especulação. E do outro lado do continente, a China. Pelo que eu li, a história lá é bem mais complicada. Totalmente. O mercado em Hong Kong, o índice Hang Seng, foi errático. O relatório descreve como uma batalha campal. Uma batalha. Entre quem? De um lado, o investidor estrangeiro super cético, vendendo. Do outro, o governo chinês e os fundos estatais, comprando tudo para não deixar o mercado derreter. Uma briga de gente grande. Mas mesmo nesse cenário, parece que teve um setor que se deu bem. Sim, e há um detalhe que diz muito. O índice de empresas de tecnologia, o Hang Seng Tech, subiu quase 1,5%. O que isso quer dizer? A leitura é que, apesar do pessimismo geral, tem investidor com estômago forte começando a caçar peixinhas, olhando para gigantes de tecnologia que apanharam muito e pensando, bom, nesse preço talvez valha o risco. É uma aposta de deep value. Essa desconfiança com a China é algo isolado ou esse otimismo mais cauteloso também se reflete na Europa? Se reflete, mas por motivos diferentes. Na Europa, a expressão do dia é otimismo prudente.
As bolsas na Alemanha, na França, estão subindo, animadas com a mesma história dos juros americanos. Mas com um pé no freio. Exatamente, ninguém está soltando fogos. A economia europeia também não está lá essas coisas, né? A exceção do dia é o Reino Unido. A Bolsa de Londres está praticamente no 0 a 0. E por que Londres ficou para trás? Forte prejudica as grandes exportadoras. Só que, ao contrário do Japão, não tem uma outra narrativa forte para compensar isso, entende? Entendi. E cruzando o Atlântico, chegamos nos Estados Unidos. Antes da abertura do mercado, o clima é de... Ansiedade. É o que o relatório chama de espera tática. Os futuros dos índices S&P 500, Nasdaq, estão parados. Ninguém quer fazer grandes apostas antes de sair o dado mais importante do dia. O mercado está esperando um cenário específico, né? O tal do cenário cachinhos dourados. Exatamente, o cenário Goldilocks. Nem muito quente, nem muito frio. O mercado não quer um dado de emprego tão forte que assuste o Fed. E ele adia o corte de juros. Isso, mas também não quer um dado tão fraco que aponte para uma recessão feia logo ali na frente. Eles querem um número perfeito. É incrível pensar que o destino de trilhões depende de um número, se é um pouquinho maior ou menor. Mas isso não é só sobre gráficos, envolve pessoas, política e até fofoca de corredor, pelo que eu vi. Sem dúvida. E aqui a gente entra na parte mais humana da história. Os dois protagonistas do dia, além dos dados, são as especulações sobre o futuro do Fed e um telefonema diplomático aqui no Brasil. Vamos começar pelos Estados Unidos. O mercado está literalmente pendurado num único número que sai às 10h30 da manhã. Sim, os pedidos de seguro-desemprego. É o dado rei do dia. A expectativa é de 220 mil novos pedidos. E aí a gente volta para o nosso paradoxo. Se vier acima disso, o mercado comemora. Exato. Se vier 230 mil, vai ser bom porque reforça a tese do corte de juros. Se vier muito abaixo, tipo 200 mil, Aí a festa acaba. aí o mercado azeda. Mas tem mais uma camada aí. Uma camada política. Que seria? Um rumor que está ganhando força, a especulação de que um economista chamado Kevin Hassett, que é super a favor de juros baixos, poderia ser o próximo presidente do Fed. Espera um pouco. Então quer dizer que uma fofoca de corredor em Washington sobre quem talvez um dia vá comandar o Banco Central? Já mexe com o dólar no mundo todo hoje. Isso é impressionante. Exatamente isso. O mercado vive de narrativas. E a simples possibilidade de um Fed futuro ainda mais gastador já enfraquece o dólar agora. Enquanto isso, aqui no Brasil, o foco é menos em fofoca e mais em diplomacia. Uma ligação entre os presidentes Lula e Trump. Sim. E a interpretação do mercado foi extremamente positiva. Vendo de fora, a gente poderia pensar em tensão por causa das diferenças ideológicas, né? Claro, Mas o mercado leu de outra forma. leu como pragmatismo. Exatamente. A leitura é que, na hora dos negócios, o pragmatismo fala mais alto que a ideologia. Mas isso não é um pouco otimista demais? Essa lua de mel do mercado com uma ligação pode não ser um castelo de areia? E uma ótima pergunta. E o mercado sabe que isso é frágil. Mas o que ele está precificando não é uma aliança. É a remoção de um risco imediato e muito concreto. Que é a chance de o Brasil ser atingido por novas tarifas sobre aço e alumínio? Exato. Só a sinalização de que isso pode ser evitado já tira um peso enorme das costas de empresas como Vale, Gerdau, CSN. É um alívio que vira alta na bolsa na hora. Certo. Então, com juros baixos à vista e riscos diplomáticos diminuindo, para onde o dinheiro está indo, o que isso significa para o minério de ferro, para as criptomoedas? O fluxo se reflete em tudo. Nas commodities, a gente vê uma dinâmica interessante. O minério de ferro está surpreendentemente forte, negociando acima dos $100 a tonelada. Isso é curioso, porque se a China, que é a maior compradora, está patinando, o preço não deveria estar caindo. Deveria, em tese. Mas a resiliência do preço mostra que, talvez, a atividade industrial chinesa não esteja tão ruim quanto se pintava. E para o nosso Ibovespa, isso é fundamental, pelo peso da Vale. Entendi. E o petróleo? O petróleo está mais comportado. Estável, Brent perto de $62. Não é um preço que gere euforia, mas um relatório destaca um ponto. É um nível suficiente para a Petrobras manter sua política de dividendos, o que atrai muito investidor. Tem algum sinal de alerta vindo das commodities? Tem um pequeno sinal, o cobre. Ele é conhecido como Doutor Cobre, porque é um termômetro da saúde industrial do planeta. Ele está mostrando uma leve fraqueza. É um lembrete sutil de que a economia industrial global ainda não engrenou a quinta marcha. Mutando completamente de mundo dos metais para o digital. O relatório fala de um novo paradigma institucional para os criptoativos. É uma expressão forte. Porque a razão pela qual o Bitcoin está subindo forte agora é diferente dos ciclos anteriores. Ele está rompendo os $93 mil e mirando 100 mil, mas os motores são outros. E quais são eles? O primeiro é o que a gente já falou bastante, a expectativa dessa maremoto de liquidez do Fed. Mas o segundo motor é talvez o mais importante, o efeito Vanguard e BlackRock. A entrada dos gigantes de Wall Street no jogo através dos ETFs. Exatamente. Agora, um fundo de pensão não precisa mais abrir conta numa corretora de cripto. Ele compra Bitcoin através de um ETF, um produto que ele já conhece, gerido por nomes como a BlackRock.
Isso criou um canal por onde um volume de dinheiro institucional gigantesco está começando a passar. É a legitimação do Bitcoin. Isso explica a pressão de compra, mas o relatório também faz um alerta, não é? Um contraponto crucial. Apesar de todo esse dinheiro, o mercado ainda é relativamente raso. O livro de ofertas é baixo. Isso significa que o mercado é frágil. Frágil como? Se um grande fundo decide vender tudo de uma vez, pode não ter compra suficiente para absorver o impacto. E aí acontecem aquelas quedas vertiginosas. Os flash crashes. Exatamente. O preço pode cair 10%, 15% em minutos. Então, o caminho para os 100 mil dólares pode ter uns solavancos bem violentos. Política, pelos ativos. Se a gente tivesse que amarrar tudo isso e resumir o sentimento do dia, qual seria? O sentimento é de risk-on moderado. A expressão que eu gosto, que o relatório usa, é que o mercado está vendo o copo meio cheio. Existe um apetite por risco, mas... Mas ele está condicionado. Ninguém está passando um cheque em branco. Todo mundo está de olho no dado de emprego americano. E como isso se traduz numa estratégia para quem está operando? A análise técnica está confirmando essa narrativa. Para o mini-índice, que espelha o Ibovespa, a estratégia é comprar na queda, ou buy the dip. Para o mini-dólar, o viés é o oposto, de baixa. A estratégia é vender na alta. E para fechar, quais os horários-chave de hoje? 3 momentos. 9 da manhã já foi, com o PIB do Brasil, mas o grande evento, o que vai definir o dia, é às 10h30, os pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos. É a hora que a volatilidade explode. Com certeza. E por fim, meio-dia, tem um discurso da Michelle Bowman, do Fed. O mercado vai analisar cada palavra dela. Então, no fim das contas, o que temos é o mercado global inteiro prendendo a respiração, esperando um único dado da economia americana. Um mundo onde notícias ruins são o combustível da euforia. A síntese final é essa. O dia 4 de dezembro de 2025 é uma aula sobre como a expectativa sobre o futuro se tornou mais poderosa que a realidade do presente. O jogo é tentar adivinhar os próximos movimentos do seu adversário, que nesse caso é o Fed. E para deixar uma reflexão final, o relatório menciona um detalhe fascinante. Pouco antes dessa explosão de preços do Bitcoin, a volatilidade dele tinha atingido mínimas históricas. Estava tudo parado. Isso. E isso levanta uma questão importante, que vai muito além de hoje. Em mercados cada vez mais dominados por fluxos de dinheiro institucionais e pela liquidez dos bancos centrais, será que a baixa volatilidade ainda é sinal de estabilidade? Ou ela virou a calmaria antes da tempestade? Um sinal de que a pressão está se acumulando, pronta para um movimento explosivo, para cima ou para baixo?